Boa noite, pessoal. É, Vamos começar então? Tá todo mundo aí? Eu acho que sim, né? O Henrique falou que tava chegando em casa. A Karen falou que não pode ligar a câmera e tudo bem. E a Dani eu vi que chegou aí. É, Não, é que eu não posso, é que eu não tenho aqui tá, ok. computador. Não, show. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Beleza. É, Tá todo mundo vendo aí? Sim. Show. Sim. Tá, coloquei pra gravar Jura? também. Oi? O Henrique falou que sim, né? Tá. Coloquei pra gravar aqui então. E. Primeiro encontro então, né? Do nosso grupo de estudos. É, decidi fazer então um resuminho aqui inicialmente, né, um sumário de como que vai ser nosso cronograma de hoje. E aí eu pensei em fazer dividido em dois tempos, né? Como a gente tem meio que dois encontros, né? O da introdução e do capítulo um e vai ficar um negócio meio extenso. Então eu pensei em basicamente a gente, enfim, dar uma pausinha assim de uns 10 minutos, porque já vai ter gasto uma hora e meia, né? Então a gente vai estar um pouco cansado, a mente é um pouco já fadigada, a gente sai, vai no banheiro, bebe uma água e depois a gente vai para a segunda metade. É, Show então, pode ser? Daí, esse primeiro momento funcionaria assim, duração de uma hora e meia. E aí eu dividi de acordo com, tipo, subcapítulos da introdução, né? Então são quatro subcapítulos, né? Esse daqui com o título Sucesso, Fidelidade ou Frutos, Visão Teológica, Igreja Centrada e Equilíbrio dos Três Eixos, né? E aí, basicamente, como que eu pensei a dinâmica tanto desse encontro como dos outros, né? E aí cada um altera um pouquinho o tempo, mas é mais ou menos a mesma coisa. Inicialmente, a gente entra no subcapítulo, né, do capítulo, e aí, nesse caso aqui, a gente gasta 3 minutos, com eu dando uma breve revisãozinha aqui que eu já preparei, e depois a gente gasta de 15 a 20 minutos assim, é, se não rolar, pode ser um pouco menos, a gente só não pode passar, porque senão vai extrapolando muito tempo e vai gastar muito tempo no final de tudo. E a gente discute, troca ideia, assim, figurinhas do que a gente pensou enquanto liga o capítulo, o que chamou a atenção e tal. E a gente vai pro próximo. É, então, mais ou menos isso. Então, para começar, primeiro subcapítulo, né, da introdução tem esse título: Sucesso, Fidelidade ou Frutos? E aí ele tem, enfim, 1.1 e 1.2, né? Então ele tem sub-repartições também. Aí eu preparei slides para cada um deles aqui. É, eu vou só colocar um cronômetro aqui para eu não ir gastando mais tempo do que deveria fazendo essas revisões. Então, rapidinho. Eu falei 2 ou 3 minutos, deixa eu ver aqui. 3 minutos. Show, então, vamos lá. É, Basicamente, na primeira parte, então, de todas a introdução, né? Sucesso, fidelidade ou frutos, o Keller, ele começa falando, né, que quando nós ingressamos na vida ministerial, é natural a gente se perguntar como eu estou me saindo, né, e como que eu posso me informar sobre isso, né, sobre como eu estou me saindo. E aí, duas propostas são as mais comuns para a gente conseguir ter essa noção. Não é que elas são certas, só que são as mais comuns. A primeira é a gente analisar isso a partir de uma noção de sucesso, né? Então a gente faz uma lógica mais ou menos parecida com a que empresas fazem, né? Então, poxa, se eu estou fazendo sucesso no olhar do comum do que é o sucesso, provavelmente estou me saindo bem. O Keller já, obviamente, coloca aqui, mano, talvez essa não seja a melhor métrica. Uma igreja não é uma empresa, assim, né? Tipo, a lógica é outra. Mas aí, muita gente sai dessa primeira lógica e vai para uma segunda, que é, cara, não precisa se preocupar com ver se eu tô me saindo bem ou não no ministério. É só ser fiel a Deus e pronto. E aí o Keller coloca, cara, essa é uma ingenuidade que não é exatamente bíblica. E que ao longo da história as pessoas também não tinham essa noção. Enfim, muita gente faz coisas assim com muita fidelidade, mas ainda assim aquilo não sai de uma maneira boa, não sai de uma maneira competente para Deus, né? E aí ele coloca aqui uma citação do Charles Spurgeon, que coloca:
a exigência que o ministro, além de sincero e fiel, seja também competente, não é uma inovação moderna. Spurgeon fala isso no século XIX. E aí, 1.1, né? Ele começa a falar aqui, então, sobre o segredo dos frutos da Redeemer, né, da igreja dele lá em Nova York e tudo mais. E aí ele fala, né, para entrar nisso, sobre como que normalmente são dois os tipos de livros que são escritos para pastores e líderes de igreja. Né? Primeiro são sobre os princípios bíblicos gerais. Né? E esses livros são bons muitas vezes, mas eles têm um problema que é eles não lidam com a lógica completa assim do ministério, né, com a parte mais prática, só com princípios muito abstratos. E o segundo tipo de livro são manuais práticos que descrevem tendências, programas e maneiras específicas de fazer igreja, né? Então, bem receitinha de bolo, passo a passo. Enfim, mas tem um problema também que muitas vezes esses modelos funcionam em um lugar, mas não funcionam em outro, né? Um modelo que funciona no centro urbano não necessariamente vai funcionar da mesma maneira do centro rural, num lugar rural, ou enfim, vice-versa. E aí ele fala, né, sobre o segredo dos frutos da Redeemer, de modo geral, que eu vou ler aqui do jeito que tá, para ser mais breve. Eles faziam uma mentoria, né, de eclesiologia lá na Redeemer para ensinar o pessoal como que eles faziam, e aí ele fala: não era tão importante que os observadores compreendessem a nossa vertente ministerial em particular, mas sim que entendessem como chegamos às mobilidades que usamos em nossa igreja. Pensamos muito seriamente sobre o caráter e as implicações do Evangelho, e depois pensamos muito e seriamente sobre a cultura da cidade de Nova York. A natureza dessa análise e desse processo de decisão, e não só o seu produto especificamente, é que foi fundamental para o florescimento do nosso ministério em um centro urbano global. Eis aí o nosso segredo. Então, enfim, e aí nessa parte final ali, ele dá uma enxugada, né, no que ele quer dizer com isso, falando que existem duas coisas, né, que esses dois tipos de livro apontam, assim. Um é a base doutrinária, então essa parte abstrata e tudo mais, e a outra são as formas de ministério, essa parte mais mão na massa, enfim, como fazer na prática, às vezes até meio receita de bolo. E ele compara isso com o hardware e o software, né? Enfim, eu não sei se vocês entendem muito bem o que é um hardware e um software, se vocês não entendem, na parte das discussões a gente pode entrar aí. Enfim, mas basicamente ele fala que a lógica ali que ele fazia na mentoria da Redeemer era de focar no que estava no meio desse caminho, né? Um middleware. Né? Então ele explica que é isso ali que faz com que essa base se comunique com esse chão assim, prático do mão na massa de uma maneira bem adaptada. Né? Não seja uma receitinha de bolo, mas também não fica uma coisa só abstrata demais. Enfim, de modo geral, é isso. Essa primeira parte. Eu queria ter entrado um pouquinho mais nos slides, mas eu realmente não vou ficar gastando muito tempo, porque eu sei que senão, em todas as partes eu vou ficar gastando muito tempo e a gente vai extrapolar muito o tempo das coisinhas. Então, entro aqui agora na parte de discussão, agora que a gente meio que relembrou, né, o que a gente viu nessa parte. E eu queria inicialmente ouvir de vocês, né? O que chamou a atenção de vocês, assim, nessa parte inicial, quando vocês estavam lendo e etc. Bom, eu achei muito interessante essa questão de sempre as pessoas estarem buscando um segredo, né? Ah, qual que é o segredo? O que você faz para poder dar certo? E nessa parte aí, né, final que fala sobre o hardware, né, e o software, eu achei interessante que ele coloca o que a gente estudou em espiritualidade cristã, que é a questão da contextualização também, né? Uhum. Que às vezes as pessoas elas estão tão focadas em bases doutrinárias ou em métodos, né, convencionais, por assim dizer, que ele esquece de contextualizar o ambiente que ele está vivendo, né, que ele está ali naquela congregação. Tanto que ele dá um exemplo, né, de uma pessoa que às vezes está numa igreja em um bairro de classe alta e ele vai para uma igreja de classe, né, mais baixa, e aí ele não consegue comunicar corretamente com aquela nova,
aquelas novas pessoas, né, com aquele novo público. E aí, com isso, faz com que as pessoas elas se afastem, né, dessa igreja, né, desse pastoreio, por assim dizer. E aí ele faz, né, vários questionamentos acerca de como lidar com isso, sem entender que às vezes é o principal ali, que seria a questão dessa contextualização, entender como que eu vou falar para um novo público, né? Como que eu vou comunicar verdades espirituais sem alterar essas verdades, mas comunicando de uma forma mais efetiva. E eu achei interessante isso, porque relembrou muito o que a gente estudou, né, na parte de espiritualidade cristã. Não, nossa, total, realmente. Eu não tinha feito essa associação, né, com a espiritualidade cristã. Foi até agora, não sei vocês, assim, a minha disciplina favorita, né? Porque eu gosto muito dessa parte específica da contextualização. Eu e o Gabriel Bill, né? Ele não tá aqui, mas vocês devem conhecer ele lá do grupo. A gente até, quando terminou essa disciplina, a gente saiu de rolê, assim, em algumas igrejas aqui de BH, pra gente meio que analisando isso, né? Tipo assim, poxa, quem que é o público dessa igreja? Será que, tipo, o jeito que eles estão fazendo aqui é o melhor jeito e tudo mais, e faz sentido? Foi bem interessante, assim. Nossa, mas sim, faz todo sentido essa associação, realmente, nossa. Eu acho que, inclusive, talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem aí é que a gente meio que já carrega uma certa carga, assim, em nós mesmos, né? Então, assim, sei lá, eu, Vitor, por exemplo, pô, eu tenho todo um contexto de vida, de criação, etc. Sou um jovem de 22 anos, de classe média, que cresci em XYZ contexto, e isso vai moldar um pouco, tanto minha teologia, né, vai influenciar inevitavelmente, por mais que eu não perceba, quanto as ações práticas que eu vou fazer para colocar essa teologia, essa base doutrinária, é, é, vamos dizer assim, no concreto, né, na mão na massa. E aí muitas vezes, sei lá, se eu for plantar uma igreja em uma realidade que é totalmente diferente da minha, e eu não me atentar a isso, cara, eu vou ter muita dificuldade de conseguir comunicar bem com a galera, né? Talvez não conecte direito. Muito doido. Henrico, Dani, vocês querem comentar alguma coisa sobre esse subcapítulo? Para mim, eu acho que a Karen resumiu muito bem, porque é 100% sobre contextualização. A gente percebe que, sei lá, para mim vem muito na cabeça Paulo no Areópago, Uhum. sabe? É aquela situação, a gente está diante de uma cultura, às vezes, que é irritante, como no caso, usando o exemplo de Paulo, a gente vê Uhum. a idolatria, a gente vê as pessoas se manifestando de uma determinada forma, se comportando de uma determinada maneira, e a gente tem a nossa percepção do evangelho. A gente quer carregar a nossa percepção do evangelho e apresentar para as pessoas de uma forma análogo a um evangelismo colonialista, em que eu pego a minha cultura, os meus valores, a minha percepção e eu exporto isso para a pessoa e ela tem que receber isso. E se ela não recebeu, o problema é que nem eu não sei se foi nessa parte que o Tim Keller fala, ou se foi depois, que ele fala sobre as reações comuns que um líder tem quando o ministério não está se desenvolvendo. Que ele ou critica a base teológica dele, ou ele vai acabar criticando o método, ou ele vai começar a ler esses livros para descobrir a forma correta de fazer as coisas, enfim. E aí a gente está nessas situações em que a gente tenta exportar a nossa cultura, a nossa percepção do evangelho sobre as pessoas, e se elas não recebem, a gente começa a questionar que as pessoas têm um coração duro, que não é bem assim, mas na verdade a gente não está conseguindo se expressar de uma forma que elas compreendam. E aí as analogias bíblicas que eu faria com isso é o Paulo no Areópago, né, quando ele tem aquela situação de ver a idolatria, ver a cultura em Atenas e expressar o evangelho para aquelas pessoas de uma forma como elas entendam. E a outra forma, que também eu acho super pertinente para nós, é Jesus com as parábolas, Uhum. que falava de uma forma que o povo reconhecia a autoridade dele, porque ele não falava como os fariseus, que às vezes faziam grandes abstrações ali, e que não cabiam no contexto do judeu comum, né? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que o grande resumo é que nem a Karen falou, que nem tu falou, e é isso aí mesmo. Legal. Tem um vídeo do Fontana, que eu acho que é exatamente esse, que ele fala de Paulo no Areópago, que eu acho muito doido. Ele coloca como que parece que
tipo, alguns versos ou capítulos antes, fala sobre Paulo ter ficado meio enfurecido quando ele chega ali em Atenas e tal, ele fica meio que revoltado com o idólatra da cidade. Mas aí ele não vai pegar logo em seguida, né? Ele meio que se retira ali, pondera, prepara ali um sermão, tipo, já deixando ali meio que maturar aquele sentimento, passar um pouco o pico de emoção ali inicial. E aí quando ele faz o discurso dele, é um discurso muito mais assim, ponderado e que realmente começa a ser mais persuasivo do que ele só chegasse ali metendo louco e levantando o dedo, né, velho? Doido. Dani, você tem algum comentário aí, alguma nota sobre esse primeiro subcapítulo? Opa, gente, que meu irmão chegou aqui pra mim imprimir 35 coisas pra ela. Aí eu fiquei meio perdida aqui. Eu, na verdade, eu só ia falar nessa questão da dicotomia mesmo, sabe? A gente tem essa questão de muito, assim, de tentar achar o que é o sucesso, né? O que é que dá mais certo. E eu fiquei refletindo, na verdade, mais apenas sobre isso, assim, que ele falou. Mas eu acho que é isso, que eu tô meio perdida aqui, que eu tenho que imprimir o negócio pra prestar atenção. Então. Viajando, mas vai falando aí que eu vou terminar aqui e eu vou prestar atenção de novo. Show, beleza então. Não, show. Acho que dá pra gente então já ir pro próximo, que é o. Esse nome é muito ruim, né? Preciso encontrar outro termo pra isso, um subcapítulo. Mas é o 2. Que é visão teológica, né? E tem uma segunda parte que é porque um livro inteiro sobre visão teológica. Peguei o cronômetro aqui. Vamos lá então. Inicialmente, nessa próxima parte, o Keller, ele coloca isso, né, que esse middleware, né, esse negócio que ficaria aqui no meio entre a base doutrinária, aqui abstrata em cima, e o passo a passo, aqui embaixo, é o que a gente poderia chamar de a visão teológica. E aí ele define a visão teológica como o que você fará com sua doutrina em um tempo e lugar específico. Então veja, não é a doutrina exatamente, e não é o passo a passo exatamente. É meio que a articulação entre essas duas coisas. E aí ele puxa aqui, né? Nicodemos e os fariseus apoiavam-se em uma tradição. Estavam condicionados a uma cultura e aplicavam certos princípios de racionalidade às próprias conversas com Jesus. Então, eles tinham toda uma lógica de ver o mundo, toda uma base. Beleza. Fazemos o mesmo hoje. É vital que o povo de Deus desenvolva uma percepção dos seus próprios filtros histórico, cultural e racional, para que não seja governado por eles. Eu acho muito doido, eu gostei muito dessa parte. Eu vou entrar ali na parte das discussões, mas, enfim. Então a gente percebeu os nossos próprios filtros histórico, cultural e racional, para a gente não cair nesse mesmo erro que eles caíram, né? Nicodemos e os fariseus. E aí ele fala também, né? Creio que isso revela uma das mais fundamentais causas de falta de frutos. Enfim, ele também fala o seguinte: Linz argumenta que aquilo que cremos em relação à cultura, à razão e à tradição influenciará em nossa compreensão do que as escrituras afirmam. Mesmo que 3 pastores abracem o mesmo conjunto de crenças doutrinárias, se tiverem perspectivas diferentes de cultura, da razão e da tradição, suas visões teológicas e formatos de ministério serão bem diferentes. Além disso, ele coloca: igrejas com a mesma base doutrinária são moldadas por visões teológicas diferentes e, por isso, respondem de maneira diferente a perguntas sobre cultura, tradição e racionalidade. Já ainda nessa parte, né? E aí ele faz uma lista de perguntas aqui que a gente pode fazer para descobrir ou definir uma visão teológica. Não vou entrar exatamente aqui, por causa do tempo de visão e tal, mas depois a gente pode voltar também, não tem problema. Por fim, na parte 2.1, né? Por que um livro inteiro sobre visão teológica? Ele coloca: não tínhamos nenhum interesse, naquela mentoria da Redeemer, né, em produzir pequenas cópias de nossa igreja, uma vez que sabíamos que cada cidade, na verdade cada bairro, era diferente. Acreditávamos que uma cidade precisa de todos os tipos de igreja para alcançar todos os tipos de pessoa. E sabíamos também que o plantador de igreja precisa criar um ministério e não reproduzi-lo. Legal. Por fim, quer dizer, não sei se é por fim, na verdade, ele faz
uma organização ali que, enfim, eu quis transpor didaticamente. Eu achei que uma boa analogia era esse iceberg aqui, né? Então ele coloca o em que crer, né? Como, meio que, como se fosse uma base profunda do iceberg, mas que dá sustentação a todo o resto do iceberg, né? É, o software, né? A modalidade ministerial, a parte mais concreta. É a única parte que a gente vê ali no iceberg de fato, né? Mas está sendo sustentada por todo o resto. E a visão teológica, que é o ponto desse livro, né? Como sendo esse meio do iceberg aqui, né? E aqui ele vai dando várias características de cada uma dessas partes. Enfim, qualquer coisa podemos entrar nessa parte da discussão aqui. E aí ele coloca: o que descobrimos com 2 décadas de experiência, né, dessa mentoria da Redeemer? A visão teológica é custosa, mas é necessária aos pastores. Né? E aí ele fala sobre esse equilíbrio entre a supercontextualização e a subcontextualização. Né? Enfim, segundo momento, descobrimos que ela é transferível e adaptável. Em terceiro, nós descobrimos que ela tem alcance para além de igrejas. Então ela serve também para tipos de ministério, missão e até mesmo vocação do ministro leigo. Né? Então, da gente como cristãos ali agindo, enfim. É isso. Bora para a discussão. Alguém aí, olhando as rachuras no livro, as anotações, tem assim de início algum pensamento já sobre esse subcapítulo, alguma coisa que chamou a atenção? Na verdade, enfim, eu gostaria de começar nessa parte. Uma coisa que chamou muita atenção pra mim foi especialmente essa citação aqui dele, que eu trouxe, especialmente pelas partes que eu grifei, né? Por quê? Porque vocês aqui, todo mundo conhece o conceito do quadrilátero wesleyano? Tô lembrando agora. Como é que é? Não tô lembrando agora. Tá, ó, basicamente é um negócio que, sei lá, eu aprendi no Bibotalk, assim, na vida, mas, nossa, desde que eu aprendi eu comecei a usar muito na minha teologia, que é, tipo assim, pô, como que a gente, onde que a gente pode amparar coisas para descobrir sobre nossa fé, né? A gente sabe que, pô, beleza, nas escrituras, mas só nas escrituras? Ou tem alguma relação entre a escritura e outras coisas? E aí o John Wesley, né, já amparado em coisas que o Lutero coloca, fala, pô, a gente tem meio que 4 bases de fé para descobrir sobre Deus e etc. Primeiro, as escrituras, e essa é a base mais importante de todas, né, de onde todas as outras estão em cima, mas além das escrituras, a gente tem a tradição, a razão e a experiência, né? Então, enfim, você vai pegar os filósofos mesmo, né? Tipo, desde Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e todos eles trabalham em se chegar a Deus a partir da razão ao longo da história da igreja. Tradição também é um negócio que é muito importante. Você pega os cristãos ortodoxos, por exemplo, tem um peso gigante ali para se entender ali quem é Deus para além das escrituras, né? E a experiência, né? Especialmente ali nessa época de John Wesley, de grandes avivamentos, John Wesley fala sobre isso, né? A experiência do coração aquecido, que, pô, é o que te faz ser alguém realmente convertido ali, é fundamental. Então eu achei legal como que esse cara ele traz isso meio que sem citar diretamente, sabe? Ele fala aqui, né, da cultura, razão, tradição, escritura. Bem parecido em certo sentido, né? E ele coloca, né, que aquilo que a gente acredita em relação a essas coisas influenciará a nossa compreensão das escrituras. Então meio que é uma via de mão dupla, né? A nossa leitura das escrituras influencia essas coisas e vice-versa. Enfim, gostei muito também dessa provocação que o Keller faz, né? Tipo assim, puxando exatamente o que o Henrico falou, né? Como que é importante a gente ter noção de como que a gente está vendo o mundo, né? O nosso filtro histórico, cultural e racional, para não rolar essa falta de conexão quando a gente for pregar e etc. Eu confesso que depois que eu li essa parte, eu parei assim, fiquei, velho, nossa, eu não tenho exatamente certeza, assim, de uma maneira detalhada, sabe? De quais são os meus filtros
que me fazem perceber o mundo nesse sentido, sabe? Histórico, cultural e racional. Olhando pra minha história, tá, eu tenho alguma noção ou outra, tipo, pô, beleza, é, eu sei quais áreas, assim, de história eu entendo um pouco mais, entendo menos. Eu sei que, tipo, sei lá, eu sou alguém do século XXI e como algumas coisas do século XXI me influenciam a ser diferente dos outros séculos. Pô, como que a minha cultura, por exemplo, eu sempre cresci na cidade, então eu não conheço muito cultura rural. Eu nunca saí aqui de BH, praticamente, né? Só, tipo, uma ou outra vez, assim, pra viagem. Então eu não conheço muito concretamente outras culturas, e eu sei que isso vai influenciar muito quando, sei lá, se eu estivesse pregando em outras culturas. Enfim, é, então, eu acho que foi bem interessante essa provocação que ele fez. Foi a parte que mais me chamou a atenção. Vou jogar agora aqui pra vocês. Bom, já que ninguém tá tomando a frente, eu vou falar. É, não, achei interessante essa questão da tradição. Na hora que você foi falando, eu lembrei também de umas aulas do Bibo lá dos cursos deles de teologia. E a tradição ela é muito importante para manter. Ele até faz um exemplo de ter como se a tradição, né, ela fosse tipo aquilo que tampa a visão dos cavalos. Eu não lembro como é que é o nome. É, viseira? É tipo uma viseira, assim, que ela te faz, mesmo que você tenha, né, uma visão acerca de outras coisas que estão ao seu redor, ela vai um pouco te manter ali naquela linha de crença, Uhum. porque as tradições elas foram, né, estabelecidas há muito tempo e elas te ajudam a não ir para os extremos, né? Talvez essa seja a questão de não ir para os extremos. E é muito interessante que essa visão teológica que cada um vai ter, né, em algum momento elas vão ter algo que é central, né? Algumas coisas que são centrais. É aquilo que não for central vai, consequentemente, partir para uma seita, né? Ou algo nesse sentido. Uhum. Mas é interessante que as tradições, elas são importantes mesmo, e ao mesmo tempo a gente tem que estar atento a essa questão de ter a nossa base doutrinária e entender como que essa base doutrinária vai se relacionar com o mundo, que é uma coisa até que o Tim Keller ele fala. Então, eu acho que é um desafio, assim, né? A gente. é, eu acho que cada pessoa, né? Eu entendo que ela tem o seu chamado em si. Então, como ela vai exercer esse chamado, considerando, né, toda a sua cultura, toda a sua tradição e tudo mais, é um desafio para nós cristãos. Porque às vezes vai acontecer da gente querer de todo jeito que seja da forma que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente vai precisar compreender o limite de cada pessoa, né? Até que ponto nós vamos poder é, falar com essa pessoa e essa pessoa ser transformada pelo Evangelho. É, nossas bases e ao mesmo tempo firmes, né, em relação à palavra, mas considerando também os outros aspectos. Eu achei interessante. Nossa, muito legal. Esse finalzinho que você falou, né, de essa dificuldade de lidar com os limites da outra pessoa. Nossa, é um negócio que, assim, recentemente eu me peguei pensando bastante sobre isso, né? É, é, Pensando, assim, como que igual você falou assim, dependendo do chamado das pessoas, muitas vezes, faz todo sentido que elas tenham algum nível assim de limite diferente dos nossos. Isso às vezes causa uns choques, assim, né, uns conflitos, por exemplo. É, eu sou uma pessoa que eu me vejo tendo um chamado assim para áreas próximas ali das ciências da religião, né? Então eu acabo estudando muito sobre outras religiões e mantendo todo o cuidado ali para tipo assim, não, cara, pera aí, conseguir distinguir o que é uma visão ali do outro, o que é uma visão cristã e etc. É, mas eu vejo, por exemplo, que tem gente que, cara, a pessoa não tem nenhum chamado para estar ali desenvolvendo alguma coisa academicamente nesse sentido. E são pessoas que são muito mais fechadas até para conhecer, por exemplo, coisas de outras religiões, né? Pô, não vou nem pegar esse livro aqui, porque, enfim,
E antes eu ficava muito incomodado, tipo, não, pega, lê, conhece aqui, lê esse livro dessa religião pra você saber como é que eles pensam. Por mais que, tipo, você não vai crer na fé deles, mas sei lá. Só que aí eu fui percebendo que, não, peraí, velho, sabe? Esse é um chamado que faz muito sentido pra mim, mas sei lá, por exemplo, incentivar outras pessoas a estar assim, se abrindo tanto assim, pô, pode ser muito prejudicial, porque às vezes o chamado da pessoa não tem nada a ver com isso e realmente ela entrar em contato com isso, sei lá, tipo, não tem muito propósito positivo, sabe? Tem mais um propósito negativo do que positivo, tem mais um potencial destrutivo do que construtivo pra ela. E, enfim, eu acho que em outros assuntos vão ter coisas que para outras pessoas elas vão ter tipo, uma abertura muito grande e eu que vou ter um fechamento maior, porque pro meu chamado não faz tanto sentido e enfim, eu acho meio doido pensar nessas coisas. Enfim, mas quero ouvir o Henrique e a Dani também. Porque as pessoas estão tímidas. É Não, Henrique. um pouco. Honestamente, um pouco tímido e um pouco fazendo outras coisas enquanto eu escuto vocês. Ah, ok. Mas eu gosto de falar também, então fica esses dilemas. E eu acho que eu vou voltar um pouco para outra parte, o capítulo anterior, o subcapítulo, não sei, Aham. e o como ele conversa com esse. Porque eu acho que, de novo, a gente vai ver um pouco da questão da contextualização, num sentido até como a Karen falou, de compreender os limites do outro. Vocês comentaram de outros materiais também, aí, como o do Bibo, e eu fiz a Academia de Missionários do Dois Dedos de Teologia. E eu agora não me recordo o nome do professor, mas uma das coisas que ele falou nas aulas também, abordando um pouco a questão de contextualização, que me marcou muito, eu acho que conversa com esse capítulo e esse ponto 2 que a gente está vendo e o anterior, é o como às vezes o evangelho vai afirmar a cultura e o como às vezes ele vai criticar a cultura. Uhum. E o como às vezes o nosso papel quando a gente está diante dessa organização de visão teológica, de pegar e fazer essa conversa da teologia com a cultura, a gente tem que conseguir identificar em que partes que a gente tem que reafirmar, que partes a gente vai criticar a partir do evangelho, né, a partir da percepção do evangelho, e que partes realmente que são, como vocês comentaram agora, essa questão de os limites individuais, chamados individuais. Porque às vezes eu vou estar muito preocupado em criticar, de novo, coisas que eu estou confundindo como se fosse o evangelho, mas na verdade é só percepção cultural, e coisas que eu deveria estar afirmando naquela cultura e eu não estou percebendo porque eu estou fechado por causa das minhas limitações de visão de mundo, as minhas lentes que eu não conheço, que nem tu falou, Vitor. Às vezes esse negócio assim entra na minha cabeça e eu fico tentando identificar onde é que estão os meus vieses escondidos que eu não percebo, sabe? Uhum. E perceber esses vieses para que a gente consiga fazer essa contextualização direito e consiga ter essa apresentação da divisão, ter a nossa construção de visão teológica, me parece muito importante. Então, vou só concordar com tudo que vocês falaram, que vocês explicaram muito bem tudo. Show. Dani, você tem algum comentário sobre esse capítulo? Você conseguiu imprimir esse negócio aí? Ai, gente, desculpa, não é. Eu chego aqui do nada nisso. Pode continuar aí que eu tô prestando atenção nas duas coisas aqui, mas eu já volto. Tá bom, tá bom. Show. Tô conferindo aqui se eu cheguei a grifar alguma parte interessante que cabe trazer aqui. Mas não, eu acho que nessa parte específica não. Tá aí um nome que eu acho que é melhor para chamar do que subcapítulo, né? Parte, só parte, tá ótimo. Enfim, eu recomendo, não sei se vocês foram fazendo isso dessa vez, mas nos próximos encontros, enquanto vocês forem lendo, vocês grifarem talvez partes para trazer nessas horas de discussão, eu acho que pode ser super interessante. Enfim, vou então aqui para a próxima parte, né? Para a terceira parte. Deixa eu colocar o cronômetro e show. Então essa terceira parte aqui é dividida em duas subpartes, né? Igreja centrada e compromisso da igreja centrada. Então, show. Então, inicialmente, ele coloca que nesse livro... Peraí, deixa eu só puxar a coisinha do Meet aqui. Nesse livro, chamaremos nossa visão teológica, então esse conjunto específico de ênfases e posturas de ministério, essa parte do middleware, né? Enfim, nesse livro chamaremos a nossa visão teológica de igreja centrada.
Essa é uma visão teológica moldada por e para centros urbanos e culturais. Quando ele fala nossa, ele está se referindo dessa lógica da mentoria que ele dava na Redeemer, né? E aí já entra nessa 3.1. Então, os compromissos da igreja centrada são 3. Primeiro, evangelho. E aí eu trouxe aqui a citação, né? Tanto a Bíblia quanto a história da igreja mostram que é possível defender cada uma das doutrinas bíblicas corretamente, mas na prática, perder a compreensão do evangelho. É fundamental, portanto, em cada nova geração e cenário, que encontremos maneiras de comunicar o evangelho de modo claro e notável, diferenciando-o de seus opositores e imitadores. Interessante, né? Exatamente esse ponto que o Henrique trouxe. Quando ele estava trazendo, eu fiquei, não, velho, acho que a próxima parte já é isso. Enfim. Segundo compromisso da igreja centrada, cidade. Então, a citação que eu trouxe é a seguinte. Todas as igrejas devem entender e amar sua comunidade e seu ambiente social, identificando-se com eles e, ao mesmo tempo, sendo capaz de criticá-los e desafiá-los, além de estar disposta a fazê-lo. Não adianta você é capaz de criticar e desafiar, mas você não está disposto a fazer isso. E talvez essa seja a parte mais difícil, né? Essa parte da disposição, da coragem, sei lá. E terceiro compromisso da igreja centrada, né? O que ele chama de movimento. Né? O quão flexível ou fixa a tradição e a cultura vai ser. Né? Essa tradição e cultura que você vai colocar aqui nessa parte do meio aqui da igreja entre a doutrina e a parte prática. Enfim. Tá, nossa, achei que tinha mais coisas. Isso aqui foi bem rápido. Tá, show. Então, vou abrir então aqui já a parte de discussões. Nessa parte, Karen, Rico e Dani, vocês tiveram coisas que chamaram a atenção quando estavam lendo? Ou agora, sei lá? Eu acho que eu só me confundi e deveria ter feito a minha citação que eu fiz antes agora. eu assim, achei... Anterior. Hã? Tá me ouvindo? Aham. Na parte anterior, que ele fala que o evangelho ele está no centro, né? E acaba tornando aí nesse 3.1 como um compromisso também. Eu acho que tudo se resume, eu tenho, né, pra mim, que se Jesus ele não for suficiente, nada vai valer a pena, sabe? Uhum. Nada tem resultado, por assim dizer. E às vezes a gente vê tantas igrejas assim tão grandes, com tantos... com tanta popularidade, por assim dizer, e eu falo, né, eu já até comentei com vocês de conhecimento de causa de lugares aqui que são, assim, igrejas que estão em lugares estratégicos, que são ali a igreja da parede preta, sabe? Tipo, esse estereótipo, assim. E quando você vai conhecer, né, no caso, aquele líder que está ali na frente, você sabe que ele está ali na frente não pelo evangelho em si, sabe, mas pelos ganhos que ele pode obter por meio dos dízimos e das ofertas. Então eu acho que esse primeiro tópico, que é o que, assim, na minha vida é o que faz muito sentido, né, é isso. Se o evangelho, sabe, se Jesus ele não for o centro, de nada vale você ter uma igreja, uma mega igreja com, sei lá, 10 mil pessoas, se Cristo ele não for o centro. Porque por mais que você tenha naquela igreja ali, você tenha a sua visão teológica, você tenha todas as características, né, por assim dizer, se de fato Cristo, o Evangelho, ele não tiver centralidade naquela igreja e tudo for feito por uma questão mais de ganho, sabe, de nada vale a pena. Eu fico muito pensativa sobre isso, principalmente quando a gente vê lá na Bíblia, né, que fala que às vezes
que as pessoas vão chegar e Jesus ele vai falar, afasta-se de mim, pois não te conheço. E essa pessoa, ela pregou, ela fez tudo, mas fez com qual motivação, sabe? E tem aquela, e aí eu não sei se vai divergir em algum ponto de visão teológica aqui, das obras serem passadas pelo fogo. E algumas vão Uhum. passar e elas vão se queimar, e outras elas vão permanecer por terem sido feitas com materiais que... Não, tá falando que vai terminar em 15 minutos a chamada. Ah, não, perfeito. Eu acho que dá tempo de terminar essa primeira parte, então. E fala que se os nossos, se aquilo com que construímos, né, nossas obras foram construídas com material que ele não se consome com o fogo, né, nós vamos receber de certa forma o reconhecimento acerca dessas coisas. Nós seremos salvos, mas receberemos o reconhecimento. Então eu acho essa questão é a que mais me pega, assim, sabe, nesse quesito do evangelho ser o centro. Porque se ele não for o centro, não importa se a igreja ela é enorme, se ela está lá no centro urbano e até ter uma visibilidade, se tudo aquilo que foi feito com palha, entendeu? Muito doido. Enquanto você falava, eu fui anotando aqui duas coisas, né? É, primeiro aqui, sobre isso que você terminou falando, de o evangelho, quando ele não é o centro, né? Esses dias eu tava indo, tipo, pra uma célula, e aí, tava no Uber, né? E aí passei de frente, assim, pra um... Tipo, pra um grupo, assim, de uma outra religião, assim, esotérica, ocultista e tudo mais. É, e aí, velho, eu fiquei olhando pra aquilo ali, eu fiquei, cara, que doido. É, como que talvez dê pra definir o que é uma seita? Porque, tipo assim, a gente não chama tudo de seita. Por exemplo, coisas de outras religiões não são seitas, são coisas de outras religiões. Mas tem coisa de outra religião que é seita. E tem coisa que não é. Tem coisa, né, cristã que teoricamente cristã que é seita. E tem coisa que não é, que é igreja. Enfim. E aí eu fui pensando que tem vários jeitos de, tipo, fazer essa diferenciação, né? Classificar essa diferença. Mas um jeito bom, assim, que eu acho que funciona bastante é pensar o seguinte: um grupo religioso é um grupo que está organizado com uma doutrina no centro. E aí tudo orbita em torno daquela doutrina, daquele. Enfim. Uma seita é um grupo que está organizado com o ego do líder no centro. E tudo orbita em torno do ego do líder. Por isso que, enfim, geralmente são líderes carismáticos, poderosos, enfim, falam bonito. Eu fiquei viajando assim, sabe? Como que. Pô, acho que liga bastante com o que você falou e com o lance que é a igreja centrada em si. O outro ponto que eu tinha anotado sobre igreja de Praia de Preta, né? Eu acho que é uma crítica assim, super válida, porque, enfim, é lógico que a cor da país da igreja por si só não diz muita coisa, mas a gente sabe, né, que é sintomático assim, do nosso tempo essas igrejas churches de Praia de Preta, worship, toda uma cultura muito específica vinda de fora, dos Estados Unidos geralmente, é, que muitas vezes realmente é o que o Kenner está criticando aqui, cara. Não faz nenhum sentido, tendo em vista o contexto que ela está inserido, sabe? Você chega ali, sei lá, no interior de Chique, Bahia e tem lá, tipo, uma igreja com o nome Church, sabe? Os ministérios tudo com o nome em inglês. Tipo, mano, que é isso, sabe? O que isso aqui Eles comunica com a cultura misturam o nome local? pentecostal com o church. Tipo assim, vai, o que isso tem a ver com a cultura local, sabe? Enfim, é isso. A Karen falando, ela me lembrou um pouco, não sei se vocês viram, mas o Jesus Cop fez um seminário, né, chamado Deus Desconhecido. E aí eu acho que a parte que mais me deixou chocada, assim, é que vai ter muita gente que se diz evangélico, né, que diz que conhece Jesus e, na verdade, a gente não tem nem como pregar para essa pessoa. Porque na cabeça dela, isso já é o evangelho. O que ela está aprendendo já é o evangelho e, na verdade, está muito distante de ser evangelho. Tipo, quantas igrejas que a gente conhece e que, por exemplo, que a gente vai conversar e você vai ver que não tem nada de evangelho ali, sabe? As pessoas não sabem. É por isso que eu falo, gente, é por isso que eu faço teologia. Porque eu já fui uma dessas pessoas enganadas, sabe? E eu percebia que hoje eu olho para trás e falo, cara, não tinha nada de evangelho ali onde eu estava.
Então, essa centralidade do evangelho, ela é super importante. E essa questão que você colocou aí da igreja de chique-chique, cara, faz total sentido, assim, total sentido. Mas o que mais me choca é a gente saber que o nosso Brasil está crescendo tanto no número de evangélicos, mas na verdade essas pessoas não conhecem Jesus. Tipo, o quanto de pessoas que não conhecem Jesus, que acham que servem um verdadeiro evangelho e na verdade estão totalmente distantes do evangelho. Nossa, vai sim. Pesado, pesado, né? Enfim. É isso, assim, nem tenho muito o que pontuar. Mentira, eu tenho uma coisa assim, enquanto você falava que me veio, assim, que foi sobre isso, né, de as pessoas que, velho, a gente não consegue nem pregar pra elas, porque elas já estão muito certas, assim, enfim, do que acham que é o evangelho. Para pensar que os fariseus era exatamente isso, né? Enfim, Exato. eu vou encerrar a chamada e enviar um novo link, só pra, tipo, não cair do nada e a gente ficar, tipo, o que aconteceu? Enfim. Ok. Então, vou encerrar aqui agora e eu mando lá no grupo. Falta só a Dani e, teoricamente, o Henrico. Show. Compartilhar a tela. Aqui. E... deixa eu fechar aqui. Show. Beleza, a gente tava então aqui nessa discussão aqui, né? Alguém ia falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Tá, vou então continuar aqui. Foi. Então, próxima parte e última dessa primeira parte, a gente tira um tempinho, uns 10 minutos, e depois a gente continua então para o próximo capítulo, né? O equilíbrio dos três eixos. Tem algo interessante aqui que eu não cheguei a pontuar, né? Mas eu acho que ele vai pontuar agora, que o livro vai ser dividido em 3 partes, né? E aí cada uma das partes é um desses compromissos. Então uma parte é sobre o evangelho, outra parte sobre cidade, outra parte sobre o movimento. Esse ano a gente não chega nem na cidade. A gente termina esse ano sem saber as partes do evangelho. Enfim, o livro é gigante. Enfim, então vamos lá. E esse aqui só tem um coisinho, né? Não tem nem subpartes. Então, o equilíbrio dos 3 eixos. Né? Ele coloca aqui que os 3 compromissos são os 3 eixos do livro, igual eu falei. E aí, indo em cada um deles aqui, né? Eixo do evangelho. Eu acho legal como ele coloca isso, né? Tipo, eixo. Então, não é só, tipo, um ponto. É um eixo, assim, com 2 extremos. Em um extremo, nesse eixo, está o legalismo. Então, que é definido por ele como a ideia de que podemos ser salvos por nosso modo de viver. Do seu outro extremo está o antinomismo, a ideia que não importa como vivemos, né? Nomismo aqui vem de nomos, norma, lei, regra, enfim. Então, não importa, não precisa ter regra. E aí ele cita, né? Somos salvos só pela fé e graça, mas jamais por uma fé que permanece só, desacompanhada. Enfim, em um extremo também pode estar uma ortodoxia morta, né? E desconectada ou desequilibrada, enfim, com exagero no destaque em alguma doutrina ali. Então, você exagera demais em um ponto específico e aí deixa de pegar todo o resto do evangelho, né? E no outro extremo pode estar a heterodoxia, né? É um nome acadêmico para heresia.
Enfim, e aí outra citação. Nossa comunicação e nossas práticas não devem pender nem para a lei e nem para licenciosidade, né, para liberalismo. Se isso acontecer, eles perdem o poder de transformar vidas. Ele sempre fala isso no final de cada um desses eixos, né, de que se eles caem em algum dos extremos e não permanecem centrados ali, equilibrados, a gente perde o poder de transformar vidas, né, o evangelho, a partir de nós, perde esse poder, porque afinal de contas já deixa de ser o evangelho. Enfim, o próximo eixo, que é esse da cidade, que ele também chama de eixo da cultura, né? Ele fala que em um extremo está a subadaptação. Então a cidade, a cultura, é apenas desafiada. É o famoso caso do profeta que chega ali, tipo, levanta o dedo e sai, enfim, ofendendo todo mundo. No outro extremo é a superadaptação. Então a cidade, a cultura é apenas valorizada. Não tem nenhuma crítica. Você só fala, pô, bacana, legal isso aí, galera, mas e aí, né? O que tem a ver, então? Como é que você vai conectar a sua fé com isso? No sentido de, para além de serem coisas iguais. E aí, outra citação aqui, né? À medida que o ministério se superadapta ou se subadapta, ele perde o poder de transformar vidas. Ninguém será transformado porque ninguém os ouvirá. Seremos confusos, ofensivos ou simplesmente desprovidos de qualquer poder de persuasão. Terceiro eixo e último, né, é o eixo do movimento. Ele coloca em um extremo desse eixo está tradição e autoridade, e no outro extremo está um organismo flexível. E é engraçado porque, diferente dos outros eixos, a gente olha para isso e fala, uai, mas cadê os problemas aí desses extremos? Tipo, tradição e autoridade, teoricamente, parecem coisas boas, né? Um organismo flexível também parece coisas boas, teoricamente, né? Enfim, mas a gente precisa entender melhor do que ele está falando quando ele fala essas coisas, né? Eu puxei citações dele aqui. Em qualquer dos extremos... Gente, aqui, ignore os erros de português, porque, enfim, é isso, eu fui só digitando. E aí, enfim... em qualquer um dos extremos, a igreja estanca o desenvolvimento da liderança e estrangula a sua própria saúde como corpo, como comunidade. Quando comete um desses erros, a igreja perde seu poder de dar vida. Quanto mais esse ministério vier do centro de todos os eixos, mais dinâmico e frutífero ele será. Enfim, talvez na hora da discussão a gente pode entrar, né? Por que ele define esses dois extremos aqui para o movimento? Porque até para mim no primeiro momento ficou meio confuso, depois eu acho que eu entendi. Mas, enfim, discussão. Chegou a hora. Eu acho que eu quero, se vocês não me importarem, começar mais uma vez, né? Que eu tenho alguns pensamentos interessantes sobre... Qual parte? Acho que é sobre essa última mesmo. Não, também sobre essa daqui. Eu tenho uma história interessante sobre o meu pastor. Nessa parte aqui da superadaptação, né? Em que a cidade / cultura é apenas valorizada. Meu pastor em discipulado, ele me contou uma vez sobre como que durante a faculdade, né, na época dele de faculdade, ele já era cristão, e ele se preocupava muito em evangelizar as pessoas da faculdade, inclusive. E ele tentava, para isso, criar pontes e, pô, beleza, até aí, maravilha. Só que o jeito que ele fazia isso é exatamente isso que o Kelly descreve aqui como superadaptação. Então ele conta que uma vez ele tava ali com a galera da faculdade e tal, e, mano, assim, praticamente tudo que eles faziam, ele também fazia. E por mais que ele falasse de Jesus ali e tal, não tinha nenhum confronto. E aí, em algum momento, um dos amigos dele virou assim pra ele e falou assim, nossa, mano, sabe o que eu acho mais legal? É que, tipo assim, eu vejo aí você fazendo essas coisas todas que a gente faz e tal, e tipo assim, mano, é isso, né? O cristianismo, então, é sobre isso, né? Tipo, é bom que a gente nem precisa, assim, tipo, aceitar Jesus, nada assim. A gente praticamente já é cristão, uai. Enfim. E aí, nessa hora, me passou meio que... Pera, caraca, não é bem assim. Que testemunho é esse que eu tô dando e tal? Tipo, que... É isso, eu tô criando tanto link aqui, sem nenhum confronto, que os caras falam, então nem preciso de Jesus, né? Porque, tipo, o que eu já tô fazendo aqui é praticamente, eu já tô vivendo como um cristão e tal. E, enfim... complicado, né? Complicado. Depois ele conseguiu mais ou menos dar uma redimida em relação a isso. E também eu cheguei a pensar coisas interessantes sobre essa parte aqui do eixo do movimento, né?
que é exatamente essa que eu falei que na discussão. Queria ver como vocês interpretaram essa parte, para ver se a gente foi mais ou menos na mesma linha. Mas pelo que eu entendi aqui, o Keller coloca aqui no extremo a tradição e a autoridade, pensando em como que a tradição muitas vezes se torna uma coisa, junto com a autoridade, né? Se torna uma coisa muito solidificada a ponto de se tornar rígida, assim, e não permitir com que o espírito consiga mover, né, as coisas para onde ele quer. Então, mais uma vez aqui pensando no exemplo dos fariseus, né? Mas dá para pensar também, sei lá, sabe? Eu acho que vocês já experimentaram, pelo menos alguma vez, assim, ou já ouviram falar disso, de tipo assim, sei lá, momentos na vida, assim, da gente de hoje em dia mesmo, cristãos, em que a gente tem, tipo, meio que uma ideia muito cristalizadinha, muito fechadinha de algo, e depois você descobre que, velho, enfim, tipo, o Espírito de Deus tava jogando as coisas numa outra direção ali, talvez a palavra mesmo, a Bíblia, a interpretação correta daquela coisa era numa outra direção, mas por tão bitoladinho você tava ali de que não, velho, só posso interpretar desse jeito aqui, é só isso aqui e tal. Meio que é isso, você se impedia de ser conseguido guiado por Deus ali, né? E o outro extremo é isso, é um organismo super flexível que é isso, no fim das contas não tem nenhuma solidez, né? Então tipo esse caso aí do meu pastor, ou dá pra pensar em outros casos assim também, né? Enfim, quero ouvir vocês. Essa questão da tradição que você falou, eu só me lembrei agora de um caso da minha professora de Pilates, e ela é católica. E aí foi mais nesse sentido assim, que eu pensei dessa questão da tradição ser muito maior, às vezes, do que a palavra. Que ela falou, ela acabou se separando e tal do marido, e por conta disso ela não pode tomar Santa Ceia na igreja. Não pode tomar. E tipo assim, não foi ela que estava errada no caso, mas por causa da tradição toda da igreja católica e tal, porque na verdade a centralidade deles não é a Bíblia, né? Na verdade a autoridade é muito maior do papado do que a Bíblia. E aí, por esse motivo, ela não pode tomar mais a Santa Ceia. E ela estava muito triste e eu fiquei pensando nisso, nessa parte. E aí tem essa questão também que você falou da cultura, do seu pastor lá e tal. E aí eu lembrei muito de mim. Porque no início eu ficava assim, cara, como é que será que eu devo me portar aqui no meio dessas pessoas? Porque agora eu sou crente, agora, né, sou diferente e tal, sou evangélica. E aí a gente fica pensando assim, putz, será que eu devo confrontar? Será que eu devo falar isso aqui, caçar uma confusão aqui no meio? Porque já aconteceu muito, assim, tipo, as pessoas virem e sei lá, tem uma tia que ela vem e fala bem assim, não, vocês precisam fazer uma campanha de quebra de maldição, e não sei o quê. E eu fico, tá, mas será que fico quieta? Será que não? E no meio das outras pessoas é a mesma coisa, das pessoas que não são crentes. Hoje mesmo a minha professora falou assim, porque eu queimei uma folha de louro aqui para espantar o mal olhado, não sei o quê. E eu fico, será que eu falo? Será que eu não falo? A gente fica nesse, cara, e aí? O que será que eu faço? Será que eu arrumo uma confusão aqui? Será que... Entendeu? E aí você falando tudo isso e veio vindo essas situações assim na minha cabeça, justamente por conta dessa partida. Não, eu acho que é sempre uma tensão, né? Assim, eu imagino que ao longo da faculdade a gente vai talvez conseguindo pegar um manejo melhor, mas eu acho que é um manejo assim que nunca encerra 100% a atenção, sabe? No sentido de tipo, nunca existir realmente, tipo, não, o certo a se fazer é exatamente isso, sabe? No sentido de existir uma receita de bolo. Eu acho que a gente vai meio que aprendendo a ter um joguinho de cintura, entender quando apertar, quando soltar, quando ser mais flexível, quando ser mais rígido. Tipo, por exemplo, eu acho que na hora de evangelizar, que talvez seria tipo de situação mais difícil, né? Mas eu vejo que, sei lá, você é um pastor, por exemplo, uma pastora, muitas vezes é absolutamente importante jogar nesse campo mais rígido, porque tipo meio que você é o referencial para toda a igreja, né, sobre o que é a centralidade no fim das contas.
Às vezes, sei lá, você é um missionário em outra cultura, aí é mais difícil, assim, você entender exatamente, tipo, pô, o que que é um viés meu aqui, o que que realmente não. Isso aqui definitivamente é contrário ao evangelho. É muito difícil, é muito difícil. Enfim, é, Dani, algum comentário? Podemos passar? Como é que é? Enfim. Inverteu aí a Karen agora, que a Dani falou antes. Aqui, eu tenho um comentário sobre o eixo do movimento, Hum, porque eu até contar uma experiência minha. Porque é o seguinte, aqui ele fala, né, que às vezes, não só eu vou olhar aqui mais por uma questão mais ampla e não só na questão da tradição né, essa questão que foi falada, mas às vezes essa questão de as igrejas se focam tanto em uma questão que ela não consegue conversar com outras, né, outras igrejas, outras igrejas evangélicas. E aí eu passei por duas situações que eu acho muito interessante. Por exemplo, antes eu era de uma igreja que era batista, mas ela veio de uma igreja assembleia e algumas pessoas tinham tipo assim a questão de se acharem mais santas do que as outras, sabe? uhum, Então, tipo assim, era um extremo nesse sentido. E aí aquilo, depois assim, que eu saí, eu fiquei pensando assim, gente, nossa, como que uma pessoa não consegue conviver com a outra dentro da mesma igreja e ela quer viver na eternidade, sendo que nós estamos indo para o mesmo caminho, sabe? uhum, Então, essa questão de você estar focado tanto em algo que te impede de conversar com outras igrejas, e nesse caso aqui com o próximo, sabe? Com aquele que está mais próximo ali, eu acho isso muito interessante, porque se a gente começa a olhar para essa questão, a gente começa a pensar que tipo de evangelho nós estamos vivendo. E aí, avanço um pouco mais no tempo da minha história, né? Eu passei a congregar em uma outra igreja, comecei a estudar, inclusive, eu acho que na próxima prova presencial eu quero até conversar com o seu pastor, porque eu vi um podcast dele, eu acho que a gente teve a mesma experiência, assim, de questão de palavra da fé. E aí eu comecei a congregar nessa igreja e, assim, fui muito bem pastoreado, não tenho nada de que reclamar, né, igual eu já comentei algumas vezes no grupo. Mas isso gerou, tipo assim, a forma como eu fui ensinada nos cursos, eu enxergava que só eu estava certa, entendeu? Que era tudo que eu aprendi tinha que ser daquele jeito. E as outras pessoas que criam diferente, eles estavam crendo errado, né? Então, isso me fez, durante muito tempo, desprezar, sabe, as uhum, outras igrejas. E isso é muito triste, porque se o conhecimento que eu estava adquirindo não estava me fazendo ver o próximo com amor, e eu estava colocando a minha teologia acima de tudo, eu estava errada. E aí eu entrei no caso da minha primeira experiência. Se eu não estava vendo o outro com amor e tudo mais, como que eu vou querer passar a eternidade com Cristo se aquela pessoa também está com o mesmo objetivo, sabe? uhum, Então, dentro de mim, isso foi uma quebra, assim, de orgulho gigantesca, assim, porque tem muito disso aqui que pelo menos ele fala aqui nesse início, né, de eixo de movimento, que às vezes a gente está tão focado ali em uma questão, né, igual ele fala aqui na questão da tradição que ele usa como exemplo, mas colocando no nosso dia a dia, às vezes a gente está tão focado, às vezes no nosso diploma, por exemplo, a gente, né, nós vamos formar e agora sou teólogo, tenho meu diploma, então o que o crente lá da esquina, que tem uma igreja pequenininha, está pregando não tem validade. Não, muito pelo contrário. Sabe, Deus, ele utiliza as pessoas, né, independente do conhecimento que ele tem, desde que aquela pessoa tenha um coração ali disponível, né? E ali ele vai usar aquela pessoa. Se Deus usou uma mula, né? Não vai uhum, usar uma pessoa, né? E eu tô nesse caso também, né? Então, assim, se Deus me usar para falar com alguém, eu tô me sentindo igual, tô bem, porque eu tô no mesmo patamar que a mula, digamos assim, sabe? Fazendo um trocadilho. Mas é porque Deus, ele realmente, ele vai nos usar, sabe? E a gente não pode colocar os nossos extremos, né? Os nossos diplomas, os nossos conhecimentos acima do amor. Porque se a gente não tiver
essa paciência de conversar com o próximo, e eu falo isso porque eu não tinha, né? Não tinha nenhuma paciência. Depois eu vi que eu estava totalmente errada, sabe? Em algumas coisas, né? Eu não digo tudo porque, como eu disse, eu fui muito bem pastoreada e eu recebi muita coisa com equilíbrio. Mas em outras ocasiões eu estava errada, sabe? E me fez ver que é realmente necessário que a gente abaixar as guardas, sabe? E aprenda realmente. E que os nossos diplomas, né, que virão, não sejam um empecilho da gente conversar com outras igrejas. Porque aí já não é uma questão mais de tradição, né? É uma questão, às vezes, de ego, por assim dizer. Uhum. Nossa, totalmente. Eu acho que uma das coisas mais legais, assim, sabe, de fazer uma faculdade interdenominacional é isso. Tipo, tá ali convivendo com a galera que pensa diferente, aprender a lidar com a diferença. Porque é igual você pontuou, muitas vezes a gente vai ter, inclusive, tipo assim, pô, uma excelência, um chamado em uma área, mas tem um trilhão de outras áreas que, tipo, mano, a gente realmente acaba deixando um pouco de lado e que outras comunidades, outras tradições, outros, enfim, estão ali super fazendo com excelência, sabe? Porque aí somos um corpo, somos, enfim, igual o Paulo coloca, né? Tipo, um é um olho, o outro é a perna, o outro é o braço. É, enfim, eu pego muito em dimensão, sei lá, essas igrejas, igual a gente acabou de criticar aqui, né? Enfim, tem pontos a serem criticados, mas outros pontos, assim, até a serem elogiados, tipo essas churches. É, apesar de todos os pesares, cara, não dá pra negar que no sentido de evangelismo, muitas vezes essa galera faz um trabalho melhor que o nosso. E outras igrejas, muitas vezes, com a teologia muito problemática, muitíssimo problemática, na hora ali de estar, tipo, fazendo um trabalho social, ajudando quem tá sofrendo e precisando no mesmo, cara, é eles que estão. Então, enfim, o caso mais recente, né, que mais escancara isso, é esse caso do Rio de Janeiro. Quem que é a primeira igreja que tava ali servindo a galera que mais precisava? Universal, mano. Tipo assim, velho. Mano, a gente critica e tem que criticar mesmo, assim, porque é uma teologia muito problemática em muitos níveis. Mas eram os caras que estavam em primeiro lugar, sabe? Ajudando quem mais precisava. Enfim, a gente sabe de um trilhão de problemas que eles têm, tanto teologicamente quanto organizacional, na liderança deles, enfim. Mas deixando essa questão da liderança deles de lado, porque não era quem estava lá, obviamente, né? Mas, enfim, às vezes é a tiazinha ali, crente, talvez analfabeta, sabe? Ali da comunidade, que, enfim, houve pastor dela ali. E, cara, enfim, por mais que ela não entenda muito bem aquele direito, não tenha uma teologia muito boa, ela sabe que, cara, tem que servir a Jesus e parece que é aquilo ali que Jesus quer que ela faça. E é um tapa na nossa cara, no fim das contas, né? Eu acho que uma grande preocupação que a gente tem que ter é isso, para não virar também teólogos assim de gabinete, a gente fica aqui super aqui academicamente discutindo coisas abstratas e o pobre sofrendo do nosso lado, meio que blé. Enfim. Vocês têm mais algum comentário? A gente vai aqui. Ah não, pera, eu acho que esse é o último, né? É, então vocês têm algum comentário? A gente vai pro intervalinho de uns 10 minutos. Como é que é? Na hora que você tava falando, eu lembrei de uma coisa e esqueci de novo. Então, não sei mais nada. Não, beleza. Então a gente faz um intervalinho aqui de 10 minutos. Vocês acham que 10 ou 15 minutos? Ah, pra mim tá de boa. Tá de Pra boa? mim também. Porque eu acho que tá indo num ritmo até rápido, né? Acho que pra É. mim tá de boa. Não, tá. Pode ser. Eu vou fazer de 10, então, pra ser mais curtinho, só pra eu conseguir dar aquela. Então, pegar uma água e ir no banheiro rapidinho, e aí a gente dá aquela respirada e aí, beleza, a gente volta. Pode ser? Beleza. Então, agora é 8h13, 8h23, eu mando o link lá no grupo. Ok. Show. Ok. E aí eu vou fechar aqui.